Mafia é um jogo competitivo de times de 3 a 8 jogadores, lançado pela Copag, com mecânicas de poderes variados e gerenciamento de mão. Então, vamos ao setup. Separe cartas de mafioso e polícia, conforme mostrado no início do manual. As cartas separadas são embaralhadas e distribuídas secretamente para cada um dos jogadores presentes na partida, junto com uma carta aleatória de personagem também, que é distribuída uma para cada jogador. Cada jogador vai ver secretamente que time ele está incluído e também vai procurar a carta de poder respectiva do seu personagem. Qualquer outra carta de personagem e referência de poder que não for utilizada voltam para a caixa do jogo. Então, embaralhe as cartas de ação de fundo cinza e entregue 2 delas para cada jogador na partida. E por último a gente vai pegar as cartas vermelhas de missão, embaralhar e abrir uma aleatória no centro da mesa, junto com uma carta aleatória do baralho cinza que é colocada fechada junto dela. Em seguida a gente vai recolher todas as cartas verdes de personagem que tiverem presentes nessa partida e a gente vai embaralhar elas. Então a gente vai abrir cartas até que o número de participantes dessa missão seja requerido. Então nesse caso aqui a gente vai abrir 3 cartas. Essas aqui são as 3 pessoas que estão participando dessa missão. E em seguida a gente vai repetir isso daí para sempre terem 2 missões abertas no centro da mesa, fazendo a mesma coisa. Abre a missão, coloca uma carta cinza aleatória e compra cartas verdes dos personagens até que seja requerido esteja presente. Caso sobre alguma carta, ela simplesmente fica de lado e não está participando de nenhuma missão. Caso falte cartas para preencher, não tem problema, a missão não precisa estar sempre cheia. Feito o setup, os jogadores podem começar a partida. O primeiro jogador é escolhido aleatoriamente e ele pode começar tomando o seu turno. No início do seu turno, o jogador vai sempre comprar uma carta do baralho cinza para sua mão, então ele vai jogar o turno dele. No turno dele tem 3 opções de coisas que ele pode fazer. Ele vai fazer uma delas e vai passar a vez. As opções são jogar uma carta da sua mão e fazer o efeito dela, jogar uma carta da sua mão fechada em qualquer uma das missões, ou então simplesmente passar a vez e não fazer nada. Então vamos ver com mais detalhes cada uma delas. Primeira ação, jogar uma carta aberta no centro da mesa e fazer o efeito dela. Para jogar uma carta de ação, a cor e o valor aqui embaixo não tem efeito nenhum, só essa partezinha aqui do canto que faz os efeitos. No caso aqui da emboscada, o jogador vai pegar as cartas que estão fechadas de uma missão, embaralhar elas, para a gente não saber que jogador jogou qual carta, e olhar elas secretamente. Depois disso, ele vai devolver essas cartas aqui para o monte da missão. Esse jogador ele pode ou não falar a informação que ele quiser para os outros, mas vai dos outros acreditar. A próxima carta é a carta de abortar. Na carta de abortar, o jogador vai pegar uma das missões e vai descartar. Todas as pessoas que estiverem nessa missão caem fora e as cartas utilizadas nela também são descartadas. E como sempre, para sempre ter 2 missões no centro da mesa, a gente vai abrir uma delas e vai novamente colocar uma carta cinza junto e sortear as pessoas que vão estar participando dessa missão, embaralhando as cartas verdes e distribuindo até que tenha o número mínimo de participantes. As cartas de reforço, dispensa e troca vão afetar os personagens que estão participando de uma missão. Na carta de reforço, ele pode adicionar um personagem de fora que não esteja participando de nenhuma missão, numa missão que já tem gente. Na carta de dispensa, ele pode escolher um personagem que está participando daquela missão para cair fora. E na carta de troca, ele pode adicionar alguém que não esteja participando de nenhuma missão naquela e tirar alguém, ou então trocar personagens entre 2 missões. Esse daqui vai para outra missão e alguém da outra missão vem para essa. A carta da lasanha é muito simples. O jogador simplesmente compra 2 cartas para sua mão. A carta de informante é jogada na frente de outro jogador e fica lá até que ele faça uma jogada em uma das missões. A jogada dele na missão é obrigada de ser aberta, ou seja, todos os jogadores vão ver o que ele está adicionando nas missões. A carta do favor. Tu troca todas as cartas que tem na tua mão com as cartas de outro jogador, independente da quantidade. Tu inclusive pode não ter nenhuma carta e trocar pela mão do outro jogador, pegar as cartas dele e entregar nada para ele. As cartas das armas Beretta, Remington e Tommy Gun. A Beretta tu faz um jogador do teu lado descartar uma carta.
A Hamilton faz um jogador do lado do teu lado, ou seja, 2 de distância, descartar uma carta. E a Tommy Gun faz o jogador do teu lado e a jogador do lado dele descartarem uma carta. Ou seja, os 2 próximos em sequência descartam uma carta da mão, aleatória. A gente tem o bagageiro e o pé de cabra. O jogador que tiver o bagageiro na sua frente não pode jogar mais nada, ele está simplesmente preso no bagageiro. O pé de cabra serve para descartar o bagageiro de si próprio ou de outra pessoa. A omerta é como se fosse tipo um voto de silêncio. Assim que o jogador joga essa carta, ninguém mais pode falar nada na mesa. Quando alguém quebrar esse voto de silêncio e falar alguma coisa, aquela pessoa obrigatoriamente tem que descartar uma carta aleatória da sua mão e a partir de agora todo mundo pode voltar a falar normalmente. E por último a gente tem o Consigliere. O Consigliere só pode ser jogado depois de 2 missões terem sido realizadas, tanto para dado certo quanto para ter dado errado. Quando o jogador jogar essa carta, ele pode pegar uma carta de algum outro jogador de objetivo e verificar de que time que ele é. Ele não mostra essa carta para ninguém e ele pode ou não contar o que ele quiser para os outros jogadores, mas vai dos outros jogadores acreditar. A segunda ação disponível é jogar uma carta numa missão. Caso o jogador esteja presente em uma missão, ele pode jogar uma carta da mão dele naquela missão. Então vamos dizer que eu seja o Salvatore. Eu posso pegar aqui uma carta da minha mão e adicionar fechado sem ninguém ver na pilha da missão. Cada missão tem sempre aqui várias informações. A cor dela, nesse caso aqui essa é uma missão amarela, tem as missões azuis. O número de valor que essa missão tem que bater, no caso aqui 8. E o número de cartas que os jogadores têm que jogar. Quando a missão tiver um número requerido de cartas, nesse caso aqui, com a última carta jogada ficaram 6, a gente vai embaralhar todas essas cartas e depois vai revelar. Cada carta da cor da missão conta positivo para o objetivo. Cada carta da cor contrária à missão conta negativo para o objetivo. Então, nesse caso daqui, então a gente vai verificar aqui. A gente tem 3 positivo, a gente tem mais 4 positivo, já estamos somando 7, 2 negativo, voltamos para 5, mais 1 positivo, agora a gente está somando 6, mais 3 positivos, já estamos em 9, e mais 1 negativo, a gente foi para 8. Caso o valor da missão seja igual ou maior o necessário para bater ela e for da cor certa, essa missão é considerada sucesso e ela é tecnicamente 1 ponto para os mafiosos. Caso vamos dizer que não tivesse sido aberta essa carta aqui e a gente não tivesse a soma suficiente para chegar em 8 ou tivesse mais cartas azuis do que valores amarelos, essa carta é uma carta que deu falha, que foi sabotada e ela conta como se fosse 1 ponto para os policiais. Independe do resultado, todas essas cartas aqui são descartadas, as pessoas que estavam nessa missão saem e a gente vai novamente sortear uma missão nova, adicionar uma carta aleatória e daí embaralhar todos os personagens que não estão em missões atualmente e abrir cartas igual ao número necessário, para sempre ter 2 missões abertas no centro da mesa. Como uma ação especial, um jogador que é policial pode se revelar no seu turno sem gastar a sua ação e continuar como um policial revelado. A única diferença é que no início do seu turno, ao invés de simplesmente comprar uma carta, ele vai comprar 2, escolher uma para ficar e uma que vai para a pilha de descarte. Ele sendo policial revelado, ele dá mais informações para os outros jogadores, caso que vão ter que se preocupar mais nas missões que ele está participando, mas ele continua normalmente naquela missão, jogando cartas ou jogando as suas próprias cartas de evento. Mas obviamente ele acabou de colocar um alvo na cabeça dele. E como última opção, o jogador pode simplesmente passar a sua vez e não fazer nada. Depois de ter escolhido então uma dessas 3 coisas para fazer, ele passa para o próximo jogador e assim vai em sentido horário até que aconteça o final do jogo. O jogo termina imediatamente quando tiverem 4 missões sucesso ou 4 missões deem falha por sabotagem. Quando isso acontecer, caso tenham 4 missões sucesso, todo mundo vai se revelar e os jogadores que forem os mafiosos ganham a partida. Caso aconteça 4 missões falhas com sabotagem, os jogadores que foram os policiais é que ganham a partida. Então, essa aqui foram as regras do Mafia, espero que você tenha entendido tudo. Qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu respondo o mais rápido possível. E se vocês não se esqueçam, se vocês gostaram desse vídeo, deixe o like aí. Se vocês gostaram muito mesmo, adicione os favoritos. E caso ainda não seja inscrito no canal, se inscreva, que isso ajuda bastante na divulgação do nosso trabalho aqui no YouTube.
E se vocês forem de Porto Alegre região e quiserem testar tanto Máfia quanto uma grande variedade de jogos, passe aqui na X, link na descrição do vídeo. É isso pelo vídeo de hoje, até a próxima!